Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Overflow. Hoje nós vamos modelar o Winston Churchill. O Winston Churchill foi um governante, né? Foi o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, da Inglaterra, e teve uma vida muito interessante, né? Uma vida política militar muito vasta, eu diria, né, gente? O que que vocês Muito ativa, né? acharam dessa modelagem da semana aí, Winston Churchill? O que que vocês acharam de interessante que a gente É, pode aplicar para a nossa vida? sim, eu acho que como a gente fala, né? Acho que a gente já comentou aqui que o seu propósito está intimamente ligado com a sua dificuldade, né? O Winston Churchill fala que ele tinha problemas na fala quando ele era criança e por causa disso ele tirava muitas notas baixas. E depois de um tempo ele se tornou correspondente na guerra, colunista de jornal, parlamentar, primeiro-ministro, ganhou Nobel da Literatura, teve uma vida aí, digamos, conturbada, mas muito inspiradora também. Então, É, assim, apesar das dificuldades de quando era criança, ele sobrepujou isso, né? E ele conseguiu aí, igual você falou, teve uma vasta carreira aí em vários aspectos. Sabe o que é o legal interessante? falar. Oi, fala, Pode falar, Tiara. Tiago. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas interessantes que eu vi nele era que ele motivava tantas pessoas, ele acreditava muito nele. E ele era bom em oratória, Sim, né? Então, assim, tem Ele uma parte, escrevia muito bem, ele né? escrevia muito bem. Teve Ele lia muito. o exército tinha perdido uma batalha. E ele era considerado a pessoa que, assim, o exército tinha acabado de ganhar a batalha, ele discursava, ele motivava, ele entrava na mente e no coração das pessoas e, e co- ele motivava tanto que era perigoso os soldados voltar na batalha do mesmo jeito que eles chegaram na mesma hora, de tanta estímulo que Energia que ele ele colocava nas dava. pessoas, né? isso. Ele conseguia ter essa fonte de energia, né? Acho que é porque ele amava aquilo que ele fazia. É, como a história fala, ele foi um dos líderes europeus mais importantes da Segunda Guerra. Foi ele que foi firme e forte lá contra o avanço nazista, né? Igual a É. Tiara E falou, ele inspirou os caras para a batalha, formou aliança estratégica e ele ganhou respeito pelo mundo afora, assim. Todo mundo conhecia ele. ele, como você disse, acho que uma coisa que eu tirei assim da vida dele é que não importa a dificuldade, ele não desistia. Se ele era ruim no negócio, meu, ele ia até o final, até ele ficar bom. Ele, a mãe dele era americana, né? O pai dele era de lá. O pai dele era político, então ele cresceu nesse meio e ele gostava muito de ler, né? E ele estudou em colégios militares e ele não era bom, como você disse, mas não importava, ele lia, ele lia, ele lia, ele se esforçava, ele estudava por ele mesmo, né? Então, lá no, como a Tiara falou, lá no, quando ele foi para uma das guerras na Índia, não sei qual delas, com 20 e poucos anos, ele fez um discurso. Eu até peguei o discurso, mas não sei se a gente tem tempo de. Foi o primeiro discurso dele para os militares, né? Então, e ele tinha essa mente, porque o pai era político, e ele lia muito e ele observava muito as coisas, ele já sabia o que ia acontecer. Tanto que com Hitler, ele já sabia se o Hitler entrasse, o que ia acontecer, né? Todo mundo, não, acho que todo mundo tinha aquele, não, acho que não vai acontecer, né? A gente já tá vendo Tava se isso, né? aprevendo, né? Mas ele tinha a visão, porque ele sabia, né, pelo o perfil do cara e o que ele estava fazendo, né, Hitler estava fazendo e ia acabar nisso. Então, ele tinha a visão, né, do que tudo ia acontecer, porque ele já tinha estudado muito, visto muitas coisas, né, ele começou, no governo britânico
no Partido Conservador, mas ele não, ele tinha outra linha. Ele via o povo assim prosperar. Ele queria o bem para o povo. Então ele era liberal, né? Ele se tornou um liberal. Então tinha o Partido dos Trabalhadores, o Partido Conservador e o liberal, que ele foi para o liberal, né? Então, enfim, ele já sabia tudo o que ia acontecer com o Hitler e ninguém dava ouvidos a ele, né? Ele Uhum. tinha visão, era um cara que tinha visão. Fala, Fernando, o que que Muito bom. você... Acho que assim, o que eu tirei dele é que assim, não importa, ele caiu algumas vezes, né? Ele estava lá em cima, e ele caiu algumas vezes, por exemplo, ele tinha o cargo de Lorde do Almirantado, que era um dos mais altos da Marinha, e por algumas estratégias ele caiu. Depois ele estava, durante a década de 20 e 30, ele entrou meio que em um isolamento político e acabou rebaixando ele, ele se tornou um membro da Câmara Baixa, mas isso não impediu ele e nem deixou com que ele fizesse, que ele crescesse. Tipo assim, ele estava em cima, ele caiu e ele voltou para cima de novo. E aí o pessoal fala que durante essa época de 20 e 30, que ele estava na Câmara Baixa, ele se dedicou à literatura, o que rendeu para ele um prêmio Nobel em 53. Ou seja, ele não se deixou abater, né? Porque ele sabia, acho que principalmente quem ele era e aonde ele e o que ele queria fazer. Então, assim, foi bem forte para mim, bem marcante isso, que ele não importa se ele estava embaixo, ele sempre achava uma forma de fazer algo para crescer e para abençoar as pessoas de novo, porque na minha forma ele ajudou muitas pessoas, né, de ver, na minha forma de ver. E eu acho assim que ele fez isso que o Fernando falou, porque ele tinha uma máxima, que é, porque assim, a gente está falando, mas tem que trazer para nossa vida, né? E eu acho que a máxima dele era não seja medíocre. O que ele ia fazer, ele fazia por inteiro. E para fazer por inteiro, primeiro ele precisava acreditar no que ele tinha que fazer, no que ele estava fazendo. Tanto que ele não foi dar um conselhozinho para alguém, que já é legal, mas ele foi tomando patamares que cada vez mais ele tinha pessoas que ele era responsável. E era tão forte que às vezes isso trazendo para nossa vida, que nós somos também responsáveis por pessoas, mas a gente às vezes, é, como, por exemplo, eu sou terapeuta e tem hora que as pessoas dão muita desculpa, muita desculpa. Então assim, dão desculpa, chega para mim e fala, eu procrastinei, eu tinha que fazer uma coisa simples e não faz. Ele não tinha isso. Então, o que que eu quero que eu trouxe para minha vida? Como ele não fazia, ele tem até uma frase, né, que ele não, a mediocridade não fazia parte dele. Então, como ele não era medíocre, ele ia galgando patamares superiores. Então, eu acho que a vida faz isso com a gente. Se a gente se responsabilizar, acreditar de verdade, cada vez mais a gente vai ter um nível a mais, mas também a gente vai ter mais responsabilidade. Por quê? Porque a vida não vai dar uma responsabilidade se a gente não faz o mínimo. Então, a partir do momento que você fala assim, e foi uma das coisas que eu fiz, eu melhorei mais no que eu vou fazer essa semana. Por exemplo, até no nosso projeto, se é para fazer, eu vou fazer perfeito, né? Então, assim, eu vou fazer sem ninguém pedir para mim. Eu vou fazer organizando para ganhar um nível, não de, eu não acho que é É que perfeição. assim, o resultado é proporcional, né, à energia que você coloca, né? Sim, Então, querendo ou não, você não está sendo medíocre, você está fazendo o seu máximo para chegar num outro resultado, né? Diferente e melhor, né? Então, Sim. ele pensava assim também, né? Você está e, sendo correta, você não está e, sendo medíocre. E é engraçado que, assim, você mexe muito com vida. Engraçado não, interessante. É que você vai mexendo com vidas. Então, assim, se você não faz um papel, desanda as outras coisas. E aí eu ficava pensando, como que esse homem tem só 24 horas, sabe? Porque era tanta coisa, e assim, ele tava morrendo, ele tava viajando.
né? Ele acreditava tanto no que ele fazia. E aí eu achei tão, como agora, nesse momento que a gente está gravando, o Brasil tá inflamado com a política, né? Porque esse vídeo está sendo gravado numa semana depois, na segunda semana Das depois das eleições. eleições. E aí eu comecei a ver algumas pessoas que estão sendo canceladas, entendeu? Então, assim, e elas estão falando que elas acreditam, e eu falei, e teve uma das pessoas que eu estava lendo, não sei nem se eu posso citar aqui, que eu estava assistindo um vídeo, e faz muito sentido, né, por causa, e eu falei assim, nossa, o Church deve ser tão inteligente, porque eu estava tentando trazer para minha vida, para não ficar, assim, uma apresentação de escola. Ele nasceu em né, e aí eu falei assim, esse povo sabe, não sei nem se eles estão loucos, né, agora. Eles vão morrer, né? Porque estão falando tanta verdade que você vai ver no Instagram. Você tem certeza que você vai seguir essa conta? Porque essa conta Sim. pode estar falando fake news. E não era fake news. É porque a gente está passando mais ou menos por um E momento que mesmo a se gente. fosse, você é livre É. para fazer qualquer coisa, para seguir qualquer coisa, E aí né? eu fiquei pensando assim, será que essa pessoa, né, como o Church ele falava, o que ele acreditava? Aí eu falei assim, será que talvez não, como que eu posso falar? Se você tiver uma vida com propósito, você morre por ela. E faz sentido você viver e morrer por ela, entendeu? Sim. Do que viver uma vida medíocre e você passar pela vida sem nada, né? Tanto que ele foi líder, estadista, Prêmio Nobel da Paz, porque ele entendeu o propósito dele. E aí, quando ele estava no final da vida viajando, eu falei, cara, por que que ele não para e descansa? Por causa do propósito, entendeu? Ele tinha um É. propósito. E aí, É muito Tiara, forte. só finalizando com isso, do discurso dele da década de 40, quando ele se tornou primeiro-ministro, né, em 1940, é muito assim, tem uma frase que choca muito, que ele falou assim: "Não tenho nada a oferecer, além de sangue, sofrimento, lágrimas e suor." Isso É o que eu- mostrava o tipo de pessoa que ele é, e isso volta para a gente, né? Assim, o que que eu estou oferecendo para mim mesmo? O que que eu estou oferecendo para minha vida? Eu estou oferecendo sangue, sofrimento, lágrimas e suor? Lágrimas, Ou eu tô só ou eu só tô indo deixa a vida me levar. de Ah, qualquer tudo forma, bem. tá bom? e é engraçadíssimo, a gente sabe o que tem que ser feito. Sim, Ah, eu não emagreço, a gente sabe por que que a gente não emagrece. sim, Ah, e se não sempre comer, assim. não fizer exercício, não dá. Então, assim, É, por que que eu não estudo mais? A gente sabe, tira um tempo para estudar. Então, essa questão, a gente vai dando desculpas. Ai, não tenho vai. tempo, não consigo me organizar, ponto. Eu tenho que tô dado prioridade para outras coisas. Mas na hora que a gente pega aquilo e põe sangue nos olhos, aí a gente põe um filho doente. Mãe levanta Sim, carro com o filho que tá embaixo do carro. É porque não tem um porquê forte. Ele não tem tinha um um porquê porquê forte. forte. Sim, Então, eu acho que assim, eu queria terminar esse vídeo assim. Qual é o porquê forte? Porque tá passando pela vida, olha só, a gente fala muito no nosso. Eu e o Fernando, a gente tem um outro projeto, a gente fala muito em como emocional. Você tem noção que, tipo, o ano passou muito rápido. E já qual que é o foi, né? porquê forte? Já Nossa, foi. Tá diferente de janeiro? Ah, um pouquinho. Ah, vou esperar pro próximo ano, quem sabe dá mais. Mas qual que é o nosso porquê forte? Eu tô me analisando nisso. O que que eu posso melhorar? Tem coisa que a gente sabe, mas não dá conta. Tudo bem, mas você vai perder tempo, entendeu? É isso aí. isso aí, gente. Então, bora dar o nosso sangue, sofrimento, lágrimas e suor para você se tornar uma nova pessoa, para você Não conseguir ser chegar lá. medíocre. Não É isso aí. desista. Vá até o fim. É isso aí. Saia da massa. Isso aí, Então, gente. se inscreve no Nos... canal, assina esse nosso, aciona o sininho. E o mais importante, coloca o que você achou e coloca também como que quem que a gente pode modelar? Quem que Sim, você fez sentido para você na sua vida que a gente pode trazer para transbordar nas outras pessoas, né? Que Isso essas aí. pessoas que a gente traz estão transbordando. É o que a gente está tentando. Espero que a gente consiga na sua vida. é isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.